Pega Fuego Cabaré. Meus amigos, parece que o mestre da verdade definitiva está numa maré de azar. Mesmo que ele não procure a treta, ela parece encontrá-lo. Esse novo Jurassic aqui, cara, é mais um exemplo de como que o público tá indo na contramão da crítica. E eu quero me posicionar sobre isso, inclusive, porque, tipo, tem crítico aí que tá com o popô doído, né? Então acho que vai ser bacana a gente botar os pingos nos is nesse vídeo aqui. Vamos lá. Acontece que já há algum tempo rola uma discussão acerca do que se tornou a crítica especializada, mais especificamente no que tange o cinema. Além da Isabela Boscov, Dalle Nogari, Gustavo Cunha, etc., existe um outro nome proeminente quando o assunto é ser especializado. Eu me refiro ao PH Santos. No Rio não. O qual confesso que tenho minhas ressalvas, a ponto de cunhar o infame apelido de Buda Defumado. Olha a cara de vocês, tô brincando. Me perdoe, meu caro PH. Sei que senso de humor não é o seu forte, mas tal apelido fora cunhado quando você era mais rechonchudo. Entretanto, agora os tempos são outros, pois está em boa forma, ou pelo menos muito mais magro que antes. Portanto, descartemos o Buda Defumado, tratá-lo-ei por Buda Light, um trocadilho com a famosa marca de cerveja lá da gringa, Bud Light. Cara, por que minha criatividade me leva para estes caminhos jocosos? Enfim, brincadeiras à parte, apesar de não citar o Peter Jordan nominalmente, ficou claro que tal crítica, e de crítica ele entende, que este vídeo em questão fora endereçado ao mestrão. Eu falo é pro público, eu falo de fã pra fã. Aqui não é vídeo de negócio de crítico de cinema. Se você já ouviu isso de algum youtuber, eu sinto te informar, você foi enganado. E para a alegria de vocês, tivemos vídeo resposta, né? Pois ultimamente parece que o mestre não é de guardar para si desaforos. Ainda bem. Vamos conferir os principais pontos que me chamaram a atenção, pois para o infortúnio de ambos, hoje eu não vim em paz. E com certeza vai rolar cajadada nos lombos, depois de nossa lendária vinheta. É claro, vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago. Eu não vim em paz. Com seus poderes. Olá, meus caros lords e ladies, como é que vocês estão, Eu tô passada, chocada. Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo mago, também defumado, favorito. Não se esqueça de conferir sua inscrição, ativar esse sininho e caso não seja inscrito, desce a cajadada nesse botão e seja você também um implacável. Deixe seu like, hype e compartilhe esse vídeo. E caso não saiba o que comentar, a palavra mágica do dia é Buda. Agora sim, sem mais delongas, bora! Bem, quero dizer que se alguns dos influencers em questão não quiserem aparecer aqui no vídeo, por favor sejam cavalheiros e entrem em contato. Não precisamos prejudicar um colega de plataforma por simples divergências de opinião. Dito isso, tudo começou quando nosso caro Peter fez 2 vídeos falando sobre Jurassic Park Renascimento, ou Rebirth. Segundo o PH, há contradições as quais são convenientes para o influenciador, por um único motivo claro: grana. Eu adoro bens materiais, eu não vou negar. Apesar de saber o quanto o Peter gosta de grana e suas inúmeras contradições aqui e ali, neste caso eu estou sentindo que há um pouquinho de ego ferido por parte do PH. Eu falo é pro público, eu falo de fã pra fã. Aqui não é vídeo de negócio de crítico de cinema. Se você já ouviu isso de algum youtuber, eu sinto te informar, você foi enganado. Existe uma mentira sendo vendida no YouTube e nas redes sociais no geral, a ideia de que existe uma guerra entre público e crítica, que influenciadores estão do lado do povo e por isso contra a suposta elite intelectual, ideia que eu também pretendo desfazer um pouco nesse vídeo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo porque que essa divisão é completamente artificial, pensada e consequentemente falsa. É coisa feita só pra te manipular, só pra poder fazer uma opinião migrar a bel prazer do comunicador, ou nesse caso aqui, do influencer. Eu já venho analisando discursos de alguns canais grandes que fazem isso e eu vou trazer um como exemplo que mostra, dentro do mesmo canal, vindo do mesmo sujeito, sobre o mesmo filme, grandes contradições. Isso é usado como estratégia de marketing. E quem mais lucra com essa briga definitivamente não é o público nem a crítica, é o tal do influenciador. Bem, não preciso nem dizer que as frases citadas pelo PH são costumeiramente ditas pelo Peter.
E fazendo o papel de advogado do diabo aqui, isso é algo qual não vejo problema nenhum. Na verdade, eu acho mais plausível assumir que fala de fã para fã do que proclamar-se crítico de cinema e falar a favor de obras ruins só porque a elite intelectual, Suposta elite intelectual. a qual o PH diz não existir, deu boas notas a tal produção cuja bilheteria reflete sua realidade. Tornou-se comum achar que o público precisa ser profundo, quando certas produções evidentemente são problemáticas desde sua superfície, portanto, não necessitando de profundo conhecimento para que cheguemos a um consenso. E aqui está um claro exemplo do que digo. Como é que é o nome mesmo da série lá do Senhor dos Anéis? Anéis de Poder. Por que é ruim? É que tá, não é que é ruim, né? Mas é... Eu vi um comentário Ela é teu. medíocre. Eu vi um comentário teu, Isso acho que aí. no Instagram, que eu fiquei assim, puta, será que eu quero mesmo assistir? Que era o humano, não, era o elfo, antigão, não sei o que já faz aquela porra ali há mó tempão, não sei o quê. Isso. E aí chega pô, não tô conseguindo, chega um humano, pô, por que tu não mistura aqui as paradas? Cara, Isso é muito ruim, né, cara? O elfo tem 3 mil anos, ele tá 3 mil anos fazendo anel, fazendo não sei o que, fazendo fechadura, e aí chega um humano do nada. Sim. Aí a pessoa falou, mas esse humano é diferente. Mas não interessa, porque a desculpa que ele dá, o outro saberia. Exatamente. Ele fala, já tentou misturar os ferros? Aí tipo, tu chegou pra um... Brother! Caraca, é então muito quer dizer que eu não estúpido. posso fazer ouro puro, eu posso pegar uma outra coisa e botar. É tipo chegar pra um bartender e falar assim, já tentou congelar água pra fazer gelo? Pô, ele faz uma parada desse nível, entendeu? Exato. O cara tem 3 mil anos, Igor. Convenhamos que o Igor 3K não é nenhum PH Santos, não é mesmo? Mas sim, concordo com você quando diz que puxar sardinha para o lado do público pelo simples fato de não querer desagradá-lo também é um problema. Entretanto, eu lhe pergunto, ó meu caro Buda Light, o contrário também não seria válido? Reflitão. Ok? Temos que ser justos. Portanto, vamos ver exatamente o que o mestrão falou. Jurassic World Recomeço, vale a pena? Ou é Jurassic World Requentado? Muita gente já viu, já deu o veredito. Ficou curioso? Vale o ingresso? E aí, PT, funcionou? Curto e grosso? Parece que sim, ok? A opinião de quem já viu é que deu bom. Acertaram dessa vez. O filme teve uma estreia aberta no cinema de Londres no último dia 17, né? Tipo, não foi só pra crítica, né? Foi pros fãs, né? Foi pros nerds. Foi pra gente como a gente, nós, né? Então, essa aqui é a opinião deles. E eu já largo aqui a opinião de outro youtuber, o Aaron Cabuz. Ele mandou o seguinte, abre aspas. Dei uma olhada no Jurassic World Recomeço hoje à noite e me diverti muito. Fiquei feliz em ver os dinossauros assustadores de novo. Gareth Edwards faz um ótimo trabalho fazendo você sentir a escala dessas coisas e as apresenta de uma forma assustadora. Esse foi o primeiro vídeo do Ei Nerd falando sobre Jurassic World Renascimento. E na verdade, neste vídeo, ele traz as opiniões de outras pessoas. Pessoas estas as quais já tiveram acesso ao filme. O que causa uma certa estranheza é que o PH afirma categoricamente que o influenciador fora patrocinado, pois o vídeo em questão exibia um making-of específico e exclusivo do filme. Mas voltando para o nosso ponto, esse discurso de afastar público e crítica só faz o influenciador lucrar mais e bem mais facilmente, porque legitima a ideia de que ficar no raso, inclusive em relação ao próprio discurso dele, é mais do que o suficiente, ou seja, até mesmo o discurso dele não será analisado. E assim, ele pode, num vídeo patrocinado, fingir adorar o filme, com a armadura do fã, e no outro vídeo, agora dizendo que já assistiu ao filme, bater sem nenhuma pena. A guerra entre público e crítica tem um único vencedor: o influenciador, a carteira dele. Bem, suponhamos que isso seja verdade. Ainda assim, ressalto que o Peter até então não havia assistido o filme. Portanto, baseara-se em opiniões de terceiros para levantar o questionamento. Afinal de contas, Jurassic World Renascimento é ou não é? Bom, no vídeo seguinte, agora já tendo visto o filme, chegar à conclusão que a produção deixou a desejar. E segundo você, meu caro PH, ele o fez pelo simples fato de que não queria ir contra a opinião do público. Quando levamos em consideração que, no final das contas, a nota dos críticos foi pior que a do público. Seguindo sua lógica, na verdade, ele deveria ter gostado do filme. Ou estou equivocado, hein? Imagina a seguinte cena: sai um filme polêmico ou um filme que naturalmente vai dividir os públicos diversos, a crítica especializada
acaba dando nota baixa, o público geral curte, e aí aparece o influenciador dizendo, abre aspas, a crítica não entende nada, eu estou com vocês, público, vamos para as trincheiras, esse vídeo é de fã para fã. Essa frase cria uma identificação imediata, fácil. Como a opinião geral converte, e como boa parte de quem assiste vídeos nas redes sociais ou buscam opiniões estão apenas, sei lá, em busca do eco da própria opinião para validar o sentimento e se afastar da frustração, automaticamente, ao ouvir isso, o espectador pensa, finalmente alguém que me entende, tô contigo. E o influenciador vira um certo herói do povo contra a suposta elite e tenebrosa elite intelectual. Mas olha só o que acontece na prática. Esse mesmo influenciador, uma semana depois, faz um outro vídeo analisando exatamente os mesmos pontos que a crítica levantou. Usa os mesmos argumentos técnicos, envelopa numa linguagem um pouco mais popular, usa as mesmas referências cinematográficas, a mesma linguagem analítica. Só que no primeiro vídeo, lá, o primeirão que foi lançado, até um pouco antes do filme estrear, ele estava defendendo a visão do público. Ele estava falando como fã. E por isso se colocando distante ali dos críticos. No segundo, baseando-se no que a crítica falou e agora imbuído do sentimento de que boa parte do público também não curtiu esse filme, passou a tecer comentários fortes e, entre aspas, educar o público. Em ambos, o que está se fazendo é exatamente a mesma coisa, uma análise enviesada. Esse caso que eu estou falando é real. Mas eu não vou citar quem fez para não gerar contenda, para não gerar intriga. Mas, ei, foi um canal grande, tá? E essa não foi a única vez. O que me leva a mais uma questão. Suponhamos que você, meu caro PH, avaliasse positivamente este novo Jurassic World e sua nota corroborasse com a do público. Você também estaria tentando agradá-los? Eu te pergunto isso, pois me lembro que você, apesar de tecer uma crítica aqui e ali, repetidamente elogiou Anéis de Poder. No que tange a segunda temporada, digamos que no poquito mais. Já que os diretores J.D. Payne e Patrick McKay parecem ter ouvido as críticas dos verdadeiros fãs, e até peruca élfica colocaram no Sauron, a fim de deixá-lo mais parecido com sua descrição nos livros. É mesmo. Na verdade, Halbrand e seu cabelo curto eram um disfarce. Me desculpe. Não. E a feito de curiosidade, parece que mais perucas élficas serão distribuídas entre outros personagens. Afinal de contas, segundo eles, algum tempo se passou. Saindo um pouco do personagem, os caras não se dão o trabalho de sequer traçar uma linha temporal, já que falta competência para estudar a obra do professor. Será que se os anéis, ou melhor, Anéis de Poder, comparado com outras séries do mesmo quilate, será que ela não se sobressai? Eu acho que essa segunda temporada, sim, se sobressai. A construção de Eregion, cara, sério. Celebrimbor e Anatar, Sauron, quer que seja, eu queria morar aquilo dali. Eu queria habitar naquelas cenas. Eu queria nunca precisar sair de lá. Que não voltemos pra Númenor, que não voltemos ali pros Harfoots, beleza, concordo. Tem muita bobaiada ali. Mas Sauron, Anatar e Celebrimbor, cara, tem tanto ouro nos tantos diálogos que são vistos lá, que eu passei 8 vídeos falando sobre isso. Como é que eu vou narrar depois de ouvir isso, cara? Se ser patrocinado é um ponto a ser destacado no vídeo do Peter Jordan, podemos utilizar o mesmo argumento para falar de sua crítica, já que você foi um dos patrocinados pela Amazon. Ponto é, uma mentira é capaz de mudar uma pessoa. É por isso que estou dizendo a verdade, mais verdadeira e mais honesta de todo esse mundo. Acredite em mim. Tudo bem, essa última parte era mentira, mas tudo o que eu disse antes pra você não era. Para de contar essas lorotas! Ao analisarmos uma produção de maneira um tanto quanto mais profunda, devemos nos despir de nós mesmos e considerarmos os aspectos técnicos e narrativos que constituem uma obra. Assim sendo, qualquer um com mínimo de conhecimento no assunto sabe que se ignorarmos o principal elemento, o qual deveria ser o epicentro de Anéis de Poder, ou seja, Tolkien, essa série tão somente como produção é ruim, principalmente no que tange roteiro, direção, atuação e principalmente cronologia. Você assiste a série sem saber de fato quando ocorre a maioria dos eventos.
ao ver canais que deveriam ser referência, como o próprio Tolkien Talk, defendendo essa atrocidade que chamam de série / adaptação. É comum que as pessoas fiquem ao lado do Lorde Vinheteiro e classifiquem Anéis de Poder como sendo fezes! Ainda assim, segundo você, em determinado momento tal série foi capaz de lhe fazer querer morar na cena. Logo, podemos presumir que o sentimento pessoal conta na análise, e que muitas vezes tal sentimento pode pender sua crítica tanto para o lado dos críticos quanto do público. Querem dividir o público dos críticos? Ninguém mais aguerrido nesta causa que a própria classe intelectual a qual você jura não existir. O que acontece é que, com o fenômeno da internet, as pessoas aprenderam que no final das contas, o fã, juntamente com o público em geral, é o maior termômetro a seguir, afinal de contas, o produto foi feito para ele. E tal como aprecia-se um bom prato, sem que a maioria dos clientes saibam exatamente como ele foi preparado, não será uma análise profunda com inúmeros simbolismos e prosa que tornará uma produção insípida como Anéis de Poder um lugar ao qual gostaríamos de nunca ter que sair. Pelo contrário, para a maioria dos não críticos e cinéfilos e seus ares professorais, a mera sugestão de tal feito seria, no mínimo, penitência. E este meu argumento ganha respaldo quando lembramos que um dos maiores agregadores de notas, o Rotten Tomatoes, recentemente viu-se envolto em polêmicas. Pois, para quem não sabe ou se lembra, há pouco tempo atrás saiu a notícia de que, supostamente, o agregador de notas e alguns de seus críticos recebiam para tecerem críticas positivas a produções, no mínimo, duvidosas. Por fim, o mestre respondeu o PH. Se liga. Nada do que eu tô falando tira a conquista de Jurassic World Rebirth ter chegado perto do bilhão. E esse é um filme engraçado porque o grande público adorou, né? A maior parte do público curtiu. Ah, Peter, eu não gostei. Beleza, cara. Eu também não gostei muito. A gente pode não ter gostado, mas a gente é minoria. Se você for olhar no Rotten Tomatoes, esse filme tá com 71% de aprovação do público. Ou seja, a maior parte do público deu avaliação positiva pra Jurassic World Rebirth. Deram tomate fresco, a maior parte do público. Ou seja, a cada 10 pessoas, mais de 7 gostaram. Isso numa amostragem de mais de 10 mil avaliações que tem lá no Rotten, né? E ainda levando em conta que quem tem conta no Rotten costuma ser um pouco mais cinéfilo, sabe? Tem um pouquinho mais de senso crítico, alguma coisa assim, sabe? O público geral não é assim. O público geral vai lá, assiste, o filme acabou. O cara só liga se ele se divertiu ou não. E é com esse tipo de gente que eu falo, entende? Eu falo muito sobre isso. É com você que vai lá assistir, pô, tu gostou ou não, Peter? Eu dou minha opinião. O público geral, cara, não tá pensando muito sobre o assunto Le Cinématique. Isso tem que ver com crítico mesmo de cinema, entende? E tem crítico de cinema que se dói com isso, né? Eu não tô nem falando mal aqui da classe crítica, não é isso. Não tô falando mal dos críticos, não é isso. Porque tem muito crítico por aí que faz um trabalho incrível, cara. Os caras são fera, eles estudam cinema. No nosso próprio time tem gente que estuda cinema mesmo, que são feras, ok? Mas tem outros críticos, galera, que eles têm, tipo, o nariz em pé, né? Vocês sabem. Eles adoram pagar de super intelectual, vocês sabem. Menosprezar quem conversa com o público sobre o que o público se interessa. Então, assim, tem aquele tipo de crítico que quer falar de la película, le cinématique. Aí ele tá lá, avaliando o cara, profundidade de campo, paleta cromática, leitmotiv, polifonia narrativa, mixagem de som, essas coisas, né? E ele se acha, né, alguns deles, tipo, o supra-sumo da qualificação. Então, na cabeça dele, todo mundo tem que ouvir ele. Por quê? Porque ele é quem sabe mais. Okay? Tem crítico, cara, que ele se acha tão superior aos outros que ele fica doido quando ele vê que as pessoas dão muito mais ouvido sobre cinema pra alguém que ele vê como inferior, sabe? Alguém que tá falando com a galera sobre o que eles querem saber. Pô, cara, se tem ação bacana, se eles vão se divertir, se tá casca grossa, é o que o cara tá falando. A maioria das pessoas, esmagadora, tá preocupada com isso. Não com mixagem de som cinématique, não. A galera quer... Porra, o filme foi bom ou não? O cara não quer saber, claquete número 7, se me interessa isso, o ângulo, como estava o ângulo, a qualidade de som. Ninguém quer saber isso. Tem crítico que não consegue entender isso, cara, e bate aquela inveja, aquela dor de cotovelo, entende? Óbvio que não são todos, de verdade, a maioria esmagadora é um trabalho casca grossa. Os críticos são a classe top, cara, top pra caramba, eu me inspiro nesses caras. Os comentários da galera ressaltam que já é aparente para os mais antenados. O mestre da resposta definitiva fala em covardia quando, até pouco tempo atrás, ele mandava indireta para outros criadores. Nerdola. E ao perceberem que suas palavras tinham endereço, defendiam-se. Somente para em seguida receberem a resposta definitiva de que foram eles que vestiram a carapuça. Foram eles que entraram na frente da bala. Parece que o jogo virou, amiguinho. O Peter se contradiz em muitos pontos.
tal como o PH, e no final das contas, fica claro que aquele que tenta agradar a todo mundo não agrada a ninguém. E mesmo em meio a uma galera saudável, o ego inflado sempre há de trazer até nós a boa e velha treta. Eu disse pra você calar a sua boca! É isso, meus caros lords e ladies. Não entendi o porquê o PH pegou pilha com o Peter Jordan. É comum você analisar um trailer, por exemplo, e ter uma impressão positiva à primeira vista, como eu bem fiz com o Superman do James Gunn. E no final das contas, a bilheteria refletiu a qualidade do filme como um todo. E por favor, não levem nada para o lado pessoal. A profissão de crítico é importante para a indústria. O problema está nos escândalos de críticas possivelmente compradas, críticas enviesadas ideologicamente e aqueles patrocínios os quais têm em sua cláusula ou não diga nada negativo que vá prejudicar o nosso produto. E este é um dos motivos pelo qual eu quase não aceito patrocínio aqui no canal, pois prezo por ser honesto comigo mesmo para que tal honestidade reflita em meu público. Portanto, tire este escorpião do bolso e ajude o canal. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer mais análises de filmes para vocês, mas se ficaram curiosos em saber como o Mago analisa filmes e séries, indico estes 2 vídeos. Entretanto, saibam que no final das contas, o que importa mesmo é o sentimento individual de cada um ao consumir o prato, pois se tratar de paladar, cada um tem o seu. No mais, recomendo que confiram os vídeos na íntegra nos canais em questão e teçam as suas opiniões. Mas, segundo o que viram até aqui, me digam aí nos comentários, o que vocês acham dos críticos de cinema? Vocês estão do lado do Peter Jordan e sua verdade definitiva? Na moral, cara, de verdade, se você se importa com a sexualidade de um personagem que ninguém nem conhecia, que desde o começo foi adaptado dessa forma, talvez o problema seja outro, né? Vocês estão do lado do Buddha Light e seu ar professoral? É te dar mais consciência, mais conexão real. Não essa conexão cega da fé do fã. Você não precisa concordar com nenhum crítico. A gente sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Quem tá nessa profissão, quem tá nessa missão de vida, não pode... Meu Deus, missão de vida, olha... Pô, mano, você tá falando de filme, PH. Você não foi pra África lá acabar com a fome, salvar a criancinha, nem nada do tipo. Menos, né, velho? Pô, surreal, cara. E é engraçado também que, tipo assim... Ele fala como se fosse criança, né? Não, tô ensinando a vocês a conectar a arte com a vida e tudo mais. Pô, mano, é uma prepotência que você vê, uma arrogância nessa galera que eu não consigo também. Ou assim como eu, estão do lado da treta. Comentem e vamos debater democraticamente. Esta semana vou tentar entregar mais vídeos curtos para vocês, portanto, fiquem ligados no canal. Ah, e quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu, é corno. Agora sim, um grande abraço do seu amigo Mago e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Não me tome como um mago de truques baratos.